Vias sinalizadoras da hipertrofia muscular. Hoje a gente vai discutir sobre quais são as principais vias sinalizadoras que transferem, que traduzem todo o estímulo do treinamento, principalmente treinamento contra resistência, musculação, crossfit, que faz essa tradução desse estímulo do treinamento em uma resposta fisiológica específica que aqui será discutida, que é a hipertrofia muscular. Então, aqui basicamente a gente tem um músculo representado, uma fibra muscular, e cada fibra muscular, ou cada célula muscular, ela contém várias miofibrilas. Cada miofibrila contém várias unidades de sarcômeros, que são as menores unidades funcionais desse tecido. Então, o nosso músculo nada mais é do que o conjunto de unidades de sarcômero, tá? Que formam as miofibrilas, e essas miofibrilas vão formar a fibra muscular. Aqui a gente tem uma animação de como acontece basicamente a contração muscular. Quando a gente contrai de forma concêntrica o músculo, a gente tem uma interação maior das proteínas contratas actina e miosina, e quando a gente tem um relaxamento, uma contração excêntrica, a gente tem um desacoplamento da miosina da actina, Então, basicamente é assim que o músculo se contrai, e aqui representado também as unidades de sarcômeros. Quando ocorre a hipertrofia, a gente tem a adição de sarcômeros em paralelo, então os sarcômeros, eles aumentam um do lado do outro, e com isso o músculo aumenta de tamanho, tá? Aumentando assim a fibra muscular. Só que a gente tem outro tipo de hipertrofia também, a hipertrofia longitudinal. A gente pode ter uma adição de sarcômeros, não em paralelo, e sim em séries, aumentando o alongamento funcional desse músculo, tá? E a atrofia já é o processo contrário, quando a gente tem uma imobilização desse tecido muscular, desse segmento por algum motivo, a gente tem a perda de unidade de sarcômeros, tanto em paralelo quanto em série. Então, quando a pessoa engessa o braço, por exemplo, ao longo de um período, a gente percebe que ela está com o músculo mais atrofiado, menor, e está com o músculo com menor comprimento também, está com o músculo encurtado. Então, tem que fazer todo um processo de terapia, de reabilitação, para aumentar a força, a resistência desse músculo e também o comprimento. Isso acontece com a adição de sarcômeros, tanto em paralelo quanto em série. A gente tem colocado na literatura aí 3 possíveis vias intracelulares sinalizadoras de síntese proteica, que são as microlesões, o estresse metabólico e a tensão mecânica. Essas 3 vias aí vão estimular ao longo de um período de treinamento, conforme elas vão sendo estimuladas repetidamente na hipertrofia muscular. Mas a gente tem que lembrar que o principal sinalizador indiscutivelmente é o treinamento. A gente vai entender agora como que isso é traduzido lá a nível muscular, a nível molecular, vamos dizer assim. Aqui a gente vamos discutir cada uma agora, bem rapidamente, de forma bem sucinta. Aqui a gente tem o papel das microlesões musculares. Como é que acontece a sinalização da hipertrofia através do dano muscular? Então, quando a gente vai lá, treina musculação, principalmente treino novo, a gente tem um aumento dessas microlesões, a gente consegue sentir horas, dias depois, de fato, através da dor, que ocorreu, de fato, microlesões nesse tecido. E quando ocorre as microlesões, é estimulado aqui em cada fibra muscular, tem uma célulazinha que chama células satélites. Essas células estão quiescentes, elas estão em passo, sossegadinhas, ali bem tranquilinha, do lado de cada fibra muscular, de bobeira, mas quando há um estresse a nível de microlesão, essas células satélites, elas são proliferadas, elas são ativadas, acontece a sua proliferação e a sua fusão dentro da fibra muscular e aumentando assim, basicamente, o número de mionúcleos, aumenta o número de núcleos nessa fibra muscular. Essa fibra muscular com mais núcleos, ela tem uma capacidade maior, ela se torna mais capaz, mais eficiente em produzir novas proteínas.
já que é lá no núcleo que tudo isso acontece, né? Qual proteína vai ser produzida? Nesse caso do músculo, as proteínas contráteis, actina e miosina, né? Basicamente. Então, as células satélites são ativadas, proliferadas, entram para dentro do músculo, aumentam os mionúcleos e assim acontece o aumento da taxa de síntese proteica. Então, basicamente, hipoteticamente, é assim que as microlesões contribuem para a hipertrofia muscular. Agora a gente já tem um papel do estresse metabólico. Estresse metabólico a gente também consegue sentir, principalmente naqueles treinos com alto volume de repetições, principalmente, ou com intervalo um pouco menor, né, de 30 segundos, 45 segundos. A gente já consegue sentir toda aquela acidose metabólica, porque está tendo um aumento do estresse metabólico, está tendo a produção de fosfatos inorgânicos, de lactato, de íons de hidrogênio, e tudo gera esse aumento dessa acidose, desse aumento desse estresse metabólico, como é colocado na literatura, né? Temos o aumento da produção de espécies reativas ao oxigênio, temos a hipóxia acontecendo principalmente em treinos de oclusão vascular, também que tem se mostrado muito eficientes com relação à resposta hipertrófica. Temos o aumento do óxido nítrico e temos o aumento do inchaço, do pump muscular, aquele gostoso pump que a gente tem durante o treinamento, né? Ainda tem a impressão que a gente é forte. Só que esse pump, basicamente, como é que, por exemplo, ele pode estimular o aumento da taxa de síntese proteica? Quando a gente tem essa hiperidratação do sarcoplasma, dessa fibra muscular, esse estresse é reconhecido pela membrana, né? Que você tem... A membrana é como se fosse o muro da célula, você está aumentando ali o passo, você está aumentando ali o espaço do citoplasma, dessa fibra muscular, então você está aumentando a tensão nessa barreira da membrana. Todo esse estresse que é gerado nessa membrana, em algumas proteínas do citoesqueleto, é convertido em sinal bioquímico para gerar ativação de algumas vias, para gerar a produção de novas proteínas, né? Agora aqui a gente já tem a tensão mecânica, né? A tensão mecânica é aquilo que a gente sente também quando a gente está fazendo exercício, principalmente exercício de alta intensidade. Todo esse estresse mecânico ele é reconhecido por alguns mecanosensores, por exemplo, a integrina, que é uma proteína transmembrana, e esse estímulo mecânico, então, ele é convertido através, por exemplo, dessa proteína em estímulo bioquímico e vai fazer, então, consequentemente, a ativação dessa cascata, a ativação de vias bioquímicas que vão gerar, no final, aí, o aumento da síntese proteica. Aqui a gente tem um esquema bem resumidinho de algumas vias anabólicas que são estimuladas por esses estímulos aí. A gente tem aqui a via que é estimulada pelo aumento do influxo de cálcio liberado aí no sarcoplasma, que vai, no final das contas, aumentar a síntese proteica e o aumento da fibra muscular. A gente tem uma ativação aqui, por exemplo, da via da KT-mTOR, que é colocada aí como a principal via de síntese proteica muscular e, consequentemente, o aumento da fibra muscular. Então, vamos discutir o papel rapidamente de cada uma aí. A gente tem as microlesões aí, né, colocadas como um dos principais eventos, vias de sinalização da resposta hipertrófica, mas isso tem sido bastante questionado aí por alguns pesquisadores, alguns especialistas, né, da área, com relação à real importância das microlesões, do papel das microlesões na hipertrofia muscular, tá? Isso tem sido questionado, por exemplo, em alguns estudos que mostram que mesmo havendo uma menor participação ou até uma anulação das microlesões, mesmo assim houve uma resposta hipertrófica continuada, pronunciada, significativa. O aumento da taxa de síntese proteica também se manteve alta pelo período do estudo, mesmo sem a participação das microlesões. Então, as microlesões têm sido questionadas se ela realmente é fundamental, não que ela tenha um papel, né, na hipertrofia muscular, mas se realmente é uma via-chave nesse processo. Realmente é necessário treinar até a falha, treinar buscando sempre as microlesões, e se realmente ela é um termômetro de efetividade de treino, né? Que esse é colocado por muitos alunos, muitos praticantes aí, que se não treinar
e não sentir dor ali no dia seguinte ou 48 ou 72 horas depois, o treinamento tem em si uma percepção que o treinamento não foi eficiente. Longe disso, tá? Parece que não é necessário haver essa dor para caracterizar que o treinamento foi efetivo. Até porque há um efeito protetor ao longo do tempo do organismo sentir menos dor, ter um efeito protetor em ter menos microlesões aí ocorrendo na musculatura, né? Então é muito difícil, por exemplo, treinar um atleta mais avançado sentir microlesão, sentir dor pós-treino, tá? Então ela não pode ser usada como um termômetro de efetividade e parece que nem é tão um papel-chave na hipertrofia muscular. O estresse metabólico, aí, principalmente com um número de repetições altos, 25 a 35 repetições, treinos conclusão, então a gente já tem vários estudos aí recentes mostrando que treinamento com alto volume e com alto estresse metabólico tem de fato mostrado uma resposta hipertrófica tão significativa quanto aquela zona tradicional de hipertrofia de 8 a 12 repetições, né? Então a gente não pode desprezar o papel do estresse metabólico na sinalização de síntese proteica e ao longo de um período na hipertrofia muscular. Só que alguns estudos têm falhado quando tenta se isolar esses mecanismos que são gerados pelo estresse metabólico, por exemplo, inchaço muscular, a produção de hormônios anabólicos. Quando você isola esses eventos metabólicos, alguns estudos têm falhado em mostrar a real efetividade aí desse estresse metabólico no desfecho da hipertrofia muscular. Uma discussão que é colocada aí por muitos é que o aumento do volume de treinamento e executado até a falha, você tem um aumento você tem um baixo limiar de ativação de fibras de contração rápida, com isso você tem um aumento da tensão mecânica mesmo com alto volume, tá? Então isso é colocado por muitos especialistas que há talvez uma tensão mecânica aumentada quando esse treinamento é treinado até a falha muscular, devido à ativação das fibras de contração rápida. E há um grande corpo de estudos mostrando que a tensão mecânica, até mesmo de forma isolada, mesmo sem as microlesões ocorrendo, mesmo sem o estresse metabólico ocorrendo, que a tensão mecânica é de fato um potente mecanismo sinalizador da resposta hipertrófica pela fibra muscular. Mas todos os estudos sérios são unânimes em relatar, em concluir que mais estudos precisam ser realizados a nível molecular para entender qual que é o papel real de cada uma dessas vias bioquímicas na sinalização da resposta hipertrófica a nível celular. Aqui a gente tem um esquema muito interessante colocado pelo Stephen, que ele separou, em vez dessas 3 vias de sinalização de resposta hipertrófica, ele colocou apenas 2, né? Da tensão mecânica e do estresse metabólico, sendo o primeiro extremo aqui gerado uma maior tensão mecânica pelo treinamento de alta intensidade e baixo volume, baixo estresse metabólico, e colocou no outro extremo o de baixa intensidade mas com alto volume, gerando uma baixa tensão mecânica, mas gerando um alto estresse metabólico e colocando dano muscular como uma consequência desses 2 tipos de treinamento, que eu acho mais coerente do que colocar o dano muscular como uma via-chave, uma via que é necessária para gerar uma resposta hipertrófica do músculo. Então eu achei bem interessante da forma como ele colocou aqui. Aqui ele colocou treinamento de moderada intensidade, né, que você tem o agregamento aí tanto da tensão mecânica quanto do estresse metabólico, que é realmente basicamente onde que é o treinamento de hipertrofia tradicional é feito, e todos os processos, os eventos fisiológicos que ocorrem com esse tipo de treinamento, né? Sendo dano muscular mais uma consequência aqui, como a mecanotransição, o aumento do recrutamento das fibras, o inchaço muscular, o aumento da produção sistêmica e localizada de hormônios, de espécies reativas de oxigênio, dióxido nítrico, todos esses eventos que são gerados em consequência tanto pelo alto estresse metabólico quanto pelo de alta tensão mecânica, de alto estresse mecânico,
No final das contas, vai gerar a hipertrofia muscular e o dano muscular às microlesões é mais um processo fisiológico em decorrência a esses tipos de treinamento, tá? E eu achei bem interessante da forma que ele colocou. Vamos ver o que interessa, como é que a gente consegue colocar toda essa teoria em prática. O mais interessante é a variação do treinamento, né? Colocar períodos onde você treina com mais intensidade e menos volume, intercalando com períodos com mais volume e menos intensidade, né? Com isso você tem um bombardeio de estímulos aí na musculatura do seu aluno, do seu cliente, do seu atleta, maximizando essa resposta hipertrófica, né? Do que ficar bitolado com um tipo só de treinamento, buscando só microlesão, ou buscando só tensão mecânica, ou buscando só estresse metabólico. Por que não brincar com os dois ou com os três? Tá? Então esse macro aqui, ele é um macro que é um macro da Fitplan, né? Quem quiser adquirir a Fitplan, aqui no link, se estiver assistindo pelo YouTube, vai estar na descrição. E quem estiver assistindo pelo IGTV, tem o link na minha bio, o link para, se você quiser adquirir a Fitplan com esse macro sensacional aí, tá? Então, a discussão nossa de hoje é essa. Espero que tenha ficado claro e que tenha contribuído aí com o conhecimento de vocês. Obrigado.